imensão, cumprimento da promessa do Pai. Como disse Jesus, o Espírito Santo se manifesta neste livro. Há algumas lições que eu quero dividir com vocês no livro do avivamento, no livro da promessa da vida do Espírito em nós e através de nós. Lucas diz no versículo de número 1 que ele está relatando o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos, juntamente com o Evangelho de Lucas, é o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Acho interessante que esse livro não tem uma conclusão como nas cartas escrita a palavra amém, onde se subentende encerrou, concluiu. Não, Atos não tendo a palavra amém, e no versículo de número 1, Atos não tendo a palavra amém no final, e no versículo de número 1, Lucas dizendo que é o que Jesus começou a fazer. Se Atos não tendo a palavra amém, o versículo de número 1 diz que é o que Jesus começou a fazer, e o versículo de número 4 diz que o Espírito enviado é a promessa do Pai, já dita por Jesus. Eu creio, nós cremos que o que começou aqui, ainda Deus faz na igreja, através da igreja, apesar da igreja. Não encerrou, Ele é o mesmo Deus. Enquanto na terra Jesus era o conselheiro, o advogado, o consolador, mas a promessa feita do outro consolador se cumpriu, e o Espírito Santo continua, através de Atos dos Apóstolos, fazendo aquilo que Jesus começou nos registros do Evangelho. Maravilhoso é a dimensão que Jesus vivia, e Lucas registra. Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus tinha, e o Espírito Santo gera em nós essa unção geracional, fazer e ensinar. Ou seja, Jesus faz e ensina a fazer. Jesus age e fala. Jesus trabalha e ensina. Jesus é o poderoso em obras, mas também é poderoso em palavras. Essa característica de fazer e ensinar, e tudo isso está registrado, nos apresenta o maior mestre, a sabedoria encarnada, o Verbo de Deus entre nós, que não temeu gerar homens, mulheres, discípulos, que continuasse fazendo o que ele fez, amando como ele amou, orando, valorizando o reino do Pai. Jesus fazia e ensinava a fazer. São características de um pai, de um líder, de um ministro de Deus. Eu faço, você observa. Eu faço, você faz comigo. Enquanto eu faço, eu te ensino. Depois você faz o que eu te ensinei e eu te observo. Jesus não temia ensinar. Jesus não temia preparar. Jesus fazia e ensinava. Ouso dizer, Jesus fazia e ensinava a fazer. Essa é a unção que nós precisamos ter, é a capacidade que precisamos buscar. Repito, unção geracional, capacidade geracional. Jesus fazia o que falava, e Jesus falava o que fazia. Fazer o que não fala é limitar o desenvolvimento de quem está diante de você. Por exemplo,
Eu faço, mas não lhe ensino como. Eu cresço, mas não lhe dou métodos. Eu tenho, eu conquistei, mas não te ensino como. Estou limitando o desenvolvimento dos que estão sendo ministrados através da minha vida. Outros falam, mas não fazem. Quem faz, mas não ensina, temem que outros cresçam mais do que ele. Eu faço, mas não ensino. Senão você pode se desenvolver mais. Você pode chegar mais longe. Eu faço e você admira. Eu faço e você observa. A Bíblia diz em João 4: Jesus permitia que os discípulos batizassem. Jesus os enviou de 2 em 2. Jesus permitia que quem estava diante dele crescesse. Quem não tem essa capacidade geracional de fazer e ensinar, e não tem porque não valoriza, não tem porque é orgulhoso, não tem porque não quer que ninguém cresça, esse tipo de gente não tem o perfil bíblico de servo. Porque nós precisamos gerar pessoas, preparar pessoas que vão além de nós mesmos. Jesus disse: vós fareis obras maiores do que estas que eu faço. Esse é um perfil maravilhoso. Ele faz e ensina. Ele não teme que você cresça, não, ele quer que você cresça. E quem tem o Espírito de Cristo é assim: eu faço e ensino. Vai, meu filho, arrebenta, se desenvolva, conquiste, chegue mais longe. Eu vou te dar o outro consolador, eu vou te encher do meu Espírito. E aí você continua, porque eu fiz e ensinei. Então a gente aprende com o que Jesus faz e aprende a fazer quando Jesus ensina. Preste atenção em Mateus 3. João diz assim: Deus pode destas pedras suscitar filhos a as pedras em pães. Perceba, por favor, que na pregação de João, Deus transforma pedras em filhos. Pode transformar pedras em filhos. Mas na pregação de Satanás, em Mateus 4, o desejo dele é transformar pedras em pães. O líder que tem o Espírito de Cristo, o servo que tem o Espírito de Cristo, ele pega pedras, ele pega pessoas endurecidas, ele pega pessoas do chão, ele pega pessoas de baixo e os transforma em filhos. Porque só quem é pai de verdade consegue olhar para o filho, a pedra bruta, o ainda com não tanta capacidade intelectual, e diz: olha para mim, me observa, faz como o papai faz. E todo pai quer que o filho chegue mais longe do que ele. Isso é o poder que está em Atos dos Apóstolos. Eu faço e ensino. Se eu faço e ensino, eu estou te dando a capacidade de aprender, observar como eu faço e aprender como eu ensino. Então eu quero que você vá mais longe. Só que tem gente que transforma pedras em pães. O que você vai me dar? O que eu vou ganhar com você? São ministros que não usam seu ministério para alimentar os outros, usam os outros para alimentar.
o seu ministério. Não usa a unção de Deus na sua vida para gerar filhos. Não. Qualquer pessoa de quem ele se aproxima, ele quer usufruir, porque o pão me faz crescer. Agora o filho, eu tenho que fazê-lo crescer. Então ministério é isso. O poder do Espírito é isso. Paulo disse à igreja de Deus em Corinto: muitos aios tivestes, mas eu vos gerei pelo Evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo? Sou um ministro, um obreiro, pai. O que Paulo disse à igreja de Deus na Galácia? Sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Do que muitas vezes Jesus chamava os discípulos filhos, porque filho observa caráter, filho observa o que faz e aprende o que se fala. Eu lembro de Naamã, seus servos lhe disseram: meu pai, se ele te pedisse algo mais difícil, tu não o farias? Os servos de Naamã o respeitavam ao ponto de chamá-lo de pai. Quando Elias foi levado, o que Eliseu bradou? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Do que Paulo chamava Timóteo? Meu filho. Querida de Deus, querido de Deus, para de dizer que ninguém tem nada a ver com a sua vida. Querido de Deus, querida de Deus, para de dizer: observe o que eu falo, mas não observe o que eu faço. E tem gente que, se observar o que ele faz, seria uma vergonha para ele. Precisamos dessa unção que estava em Cristo Jesus. Observe o que eu faço, observe o que eu ensino e faça do jeito que eu ensinei. Faça do jeito que eu faço também. Nós precisamos de gente assim. Olha para mim e façam como eu fizer, disse Gideão. Pedro e João disseram em Atos 3, Pedro disse: olha para nós. Paulo disse: me imitem, porque eu sou imitador de Cristo Jesus. Então, querido, se você simplesmente faz, mas não ensina, tá legal, olha, ele faz, olha, ele é trabalhador, legal, mas Deus quer que você gere, Deus quer que você crie, Deus quer que você deixe gente com sua marca, com sua identidade, alguém que valorize sua história, alguém que diga: ela foi bênção para a minha vida, ele foi bênção para a minha vida. Não tem como se esconder. Então tem gente que, como Jesus, faz e ensina. Tem gente que, como Jesus, ensina e faz. Por quê? Porque não é hipócrita. A maioria dos hipócritas são aqueles que ensinam, mas não fazem. Muita pregação, pouca vida. Muito bom de púlpito, ruim de prática de vida diária. Muito forte no domingo à noite, fraco na segunda. Não consegue conectar o domingo com a segunda. Querido, querida, mais importante para Deus não é o púlpito onde prego, é a vida que levo. A gente já cantou, pelo menos no meu tempo, cantava: o que viestes fazer aqui. É do meu tempo. Só que o zelo de Deus é mais do que o que viemos fazer aqui. É o que vamos fazer quando sairmos daqui. Interessante como nas redes sociais hoje todo mundo é mestre, é pregador. O camarada tem uma página no Facebook, parece que tem um diploma. É o Google, copia, cola. A geração da informação pensando que é a geração do
conhecimento? Será que vive tudo aquilo que prega? Será que vive tudo aquilo que instrui? Aquilo que eu condeno publicamente e cometo no secreto me torna um hipócrita. É por isso que muita gente se limita simplesmente a ensinar e não fazer. Jesus ensinou sobre oração: quando fores orar, orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele começa dizendo: quando fores orar, orareis assim: Pai nosso. Ele revela o nome do Pai. E quando você vai estudar a vida de Cristo, você percebe, ele sempre apresentou o Pai. Você chega em João capítulo 1 e 2, e ali é manifestado o Cristo Filho de Deus. No templo, essa é a casa de meu Pai. João 3, nascer de novo, quer nascer do Espírito do Pai. João 4, o Pai é Espírito e procura verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Lá em João capítulo 11, antes de ressuscitar Lázaro: Pai, eu sei que sempre me ouves, estou fazendo isso por causa da multidão. João 12, Pai, glorifica teu nome. E o Pai responde: eu já glorifiquei e o glorificarei ainda mais. João capítulo 13, ele mostra que foi enviado pelo Pai para servir. João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vem comigo, dorme não. João 15, eu sou a videira verdadeira e meu é o lavrador. Ah, querido. João 16, não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao e ele vos enviará outro consolador. João 17, Pai, eu ensinei aos homens o nome que eles não conheciam. Aleluia. João 18, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. João 19, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. João 20, Maria, não me toque, eu ainda não subi para o meu Pai. Aleluia. João 21, ele vai resgatar os discípulos por amor ao Pai. Em Atos capítulo 1, ele disse: fiquem em Jerusalém para receber a promessa do Pai. Jesus revelou o Pai, Jesus ensinou sobre o Pai, e Jesus se comportou como filho do Pai. Ou seja, Jesus ensinava e se comportava conforme o seu ensinamento. Jesus passou a noite orando. Jesus ensinou a amar. Jesus ensinou a perdoar. Chamou Judas de amigo. Pedro veio no pacote. Mesmo após ter orado uma noite inteira, veio Judas e Pedro no pacote. E a gente prega amor, mas consegue tolerar Pedrão? Consegue chamar Judas de amigo? Porque a gente está nessa moda de: ai, eu estou saindo da igreja porque tem muita gente problemática. O primeiro problema é tu, irmão. É, querido, Jesus viveu o que ensinou. Jesus fazia e ensinava. Agora, uma outra lição do que Lucas está dizendo aqui: Jesus tinha obras, Jesus tinha milagres, mas também tinha ensinamentos. Eu sei que aqui está cheio de pregador, e o Marcelo me disse que está cheio de pregador, só para me deixar com medo. Mas vamos lá, preste atenção, queridão. Jesus não só fez milagres, Jesus também ensinou. Eu repito, para não dizer que eu não avisei: Jesus não apenas fez milagres, Jesus também ensinou. O quanto você quer chegar, pastor Eliseu? Onde eu cheguei, Jesus não fez só milagres, Jesus também ensinou. Só que nós preferimos pregar os milagres de Jesus e deixamos de lado as pregações de Jesus. Mas pregar Cristo não é só pregar o que ele fez. Cego de Jericó, mulher de fluxo de sangue, né? O cabra lá da língua
da boca fechada, é fatá, abre os olhos do cabra, abre a língua, ressuscita Lázaro, a filha de Jairo, é tudo muito bonitinho. Mas quando a gente vai ler os milagres de Jesus, a gente se empolga, aleluia. Mas quando a gente lê as pregações de Jesus, aí desempolga. A gente lê os milagres de Jesus e a gente fica consolado. Mas quando vai estudar as pregações de Jesus, a gente fica atribulado. Só que Jesus não só fez, Jesus também ensinou. E se pregássemos mais o que Jesus ensinou, teríamos menos buscadores de milagres e mais praticadores de princípios. Então, nossas igrejas estão lotadas de gente para fazer campanha. Eu quero fazer campanha para Deus me dar aquele cara. Eu quero fazer campanha para Deus me dar aquela cara. Se você praticar o que Jesus ensinou, talvez não precise de campanha. E Deus não fará milagres na vida de quem quebra princípios. É o equilíbrio. Jesus foi o pregador que mais pregou sobre o inferno. Tememos pregar as pregações de Jesus, porque ele pregou contra o adultério. Se teu olho direito te faz pecar, arranca. Se tua mão te faz pecar, arranca. É melhor entrares na vida faltando um membro do corpo, do que seres lançado do inferno com o seu corpo inteiro. Quem não deixar pai e mãe por causa de mim, não é digno de mim. Quem quiser salvar a sua vida, perca ela. É suave, mas tem jugo. Os princípios de Cristo precisam voltar a serem valorizados por nós. O que ele fez empolga, nos dá grandes lições, mas o que ele pregou precisa ser resgatado em nossas mensagens. Eu amo quando Lucas diz isso, o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de ter dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, eu acho isso muito top, ter dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, o Espírito Santo ligado a mandamentos, o Espírito Santo conectado a ordens. Versículo 4, ele diz assim: a promessa do Pai. Me ajuda, promessa. Mas no versículo 2 está escrito mandamento. Me ajude, mandamento. Entendeu? Porque a gente quer a promessa, a efusão, o poder, o dom, mas a obediência fica onde? O Espírito Santo, calma, está se enchendo aqui. O Espírito Santo dando mandamentos em Atos dos Apóstolos, mais do que promessa, mandamento. Jesus, por intermédio do Espírito, dando mandamentos, porque sem obediência ao Espírito Santo, sem obediência à palavra, não há poder para ministrar a igreja. Onde faltar obediência, faltará unção e sobrará invenção. Haverá muita mentira e pouca verdade, muito subterfúgio, pouca palavra. Sem obediência não há avivamento, alisamento. Cantores, pregadores, pastores, ministros que não obedecem à palavra não são dignos de usá-las para ministrar a igreja de Deus. O verdadeiro cristianismo, como eu já disse e repito, precisa ser levado para a rua, precisa ser levado para a vida. Quem não obedece,
não pode ser cristão à luz da Bíblia sem obedecer os mandamentos de Cristo. Está na moda, Neymar, cristão. Prostitutos, cristãos. Porque é bonito isso, mas à luz da Bíblia, sem obediência ao Espírito que molda meu caráter, que trabalha em mim, sem obediência às ordens bíblicas, não passo de um hipócrita. No capítulo de número 8, versículo 14, os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os da Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Versículo 26, Pedro e João desceram a Samaria para orar e passar um pente fino, porque Filipe estava fazendo o avivamento dos evangelistas. Filipe chegava e os capetas saíam. Aí Pedro e João chegou e o Espírito Santo entrou, porque não adianta tirar demônio e o Espírito Santo não entrar. Então Filipe tira e Pedro e João põe. Aí Pedro e João chegaram lá e oraram, e eles receberam o Espírito Santo. Entenda, mandamento, obediência e discernimento. Versículo 26, do mesmo capítulo. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta, vai à direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. Versículo 29 agora. Um anjo falou a Filipe no 26, olha o 29. Disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a este carro. 30, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes porventura o que está lendo? Que legal, um anjo, olha a dimensão que a igreja vivia. Lucas está pesquisando, Lucas está perguntando, o Espírito Santo está trabalhando ali nas informações, óbvio. E diz o capítulo 8, primeiro, escuta. Um anjo disse a Filipe: vai para o lugar deserto. Um anjo. E Filipe disse: estou indo, seu anjo. E foi para o lugar deserto. Quando ele chega no lugar deserto, o texto diz: disse o Espírito a Filipe: ajunta-te a este carro. Lá vem o camarada no carro. E Filipe, tu está entendendo o que é que tu está lendo? Teve que dar um jeito para obedecer. Teve que correr e se juntar no carro. Onde você quer chegar, pastor? Onde eu já cheguei. Obediência, sem explicação. Ajunta no carro, mas é um carro, ajunta. Mas está mais veloz do que eu. Corre, dá seu jeito. E ele vai e corre em obediência. Agora, olha a dimensão que a igreja vivia. Sabia diferenciar a voz de anjo da voz do Espírito. Quando é anjo falando, quando é o Espírito falando. A igreja sabia, o anjo disse isso para Filipe, mas depois foi o Espírito que disse a Filipe. Anjo falando é uma voz de fora para dentro. O Espírito falando é uma voz de dentro. E o que Filipe faz? Obedece. Chamamento, resistência e obediência. Atos 10, 19. Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse, porque ele teve uma visão de vários animais que para Pedro eram impuros, descendo, e Deus dizendo: Pedro, mata e come. Ele diz: não, Senhor, não toco nessas coisas impuras não. Era Deus chamando Pedro a pregar aos gentios. E Pedro dizia: não, esse povo aí não. Aí do Senhor lhe dá a resposta: não chames de impuro o que o Senhor já purificou. O Senhor diz: não chame de impuro o que o Senhor já purificou. É porque Deus já estava trabalhando no coração de Cornélio. O anjo desceu, foi lá e falou com Cornélio, mas Cornélio teve que chamar Pedro, cheio do Espírito Santo, para pregar para ele, porque a missão evangelística não está na mão dos anjos, está na mão da igreja. Então vai lá e chama Pedro. Aí Pedro diz: não toco nessas coisas não dou moral para esses caras não. Aí ele resiste à visão.
vem e volta. Aí agora, olha quem dá a ordem agora no 19. Então Pedro, ainda estando a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse: tem dois homens te procurando aí, levanta, desce e vai com eles, sem duvidar, porque foi eu que mandei. Aí Pedro: tá bom, tchau. Porque a ordem do Espírito é para ser obedecida. Aí ele chega na casa de Cornélio meio desconfiado. E prega. Quando ele está pregando, a Bíblia diz que o Espírito Santo, estando Pedro ainda falando, desceu e encheu todos os que estavam na casa de Cornélio. No capítulo 11 ele precisou dar satisfação a alguns irmãos, mas a ordem já tinha sido obedecida. Ele mesmo, Pedro, que já tinha dito que era melhor obedecer a Deus do que aos homens, Atos 5:29. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Ele mesmo agora tem que dar satisfação aos irmãos, e provando o mesmo Espírito que nos alcançou no dia de Pentecostes, também encheu toda a família de Cornélio após ouvirem a palavra. Mandamento missionário, o Espírito Santo gerando mandamento na igreja. Atos capítulo 13, versículo 2. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Os melhores obreiros da igreja. Todo pastor quer segurar os melhores obreiros, mas quem manda é o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo chegou e disse: manda os dois melhores para a obra. Manda os dois missionários para a obra missionária, porque eu os quero. Separai-me, para mim primeiro, para a obra que os tenho chamado. Então, dali em diante, a igreja de Antioquia da Síria se tornou o novo centro missionário. Qualquer igreja seguraria esses dois e enviaria outros. Às vezes, você é enviado a missões difíceis, complicadas, lugares difíceis. É porque, à luz da Bíblia, os melhores são enviados. Fica tranquilo, Deus tem algo a fazer através da sua vida naquele lugar. Obedece pelo amor de Jesus Cristo. O Espírito Santo proíbe em Atos dos Apóstolos. Sim, o Espírito Santo proíbe, porque ser dirigido pelo Espírito Santo é mais do que desfrutar das vitórias que Ele concede. Não haverá liberdade para ações egoístas e arbitrárias da nossa própria vontade quando formos cheios do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo é quem foi liberto do poder de Satanás, mas se tornou servo do Espírito, dominado por esse Espírito. Atos 16:6. Atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Escuta isso, olha o versículo 7. E tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O texto grego aqui indica uma ordem direta do Espírito Santo. Isso gerou um grande impacto em Paulo. Ele amava pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo disse: não vai, eu estou fechando a porta. Eu estou fechando a porta da Ásia, eu estou fechando a porta da Bitínia. Você não vai. Escuta isso, olha como é que é o trabalhar do Espírito Santo. Mas quando Paulo vai procurar um lugar para orar, tem umas mulheres na beira do rio. Aí, enquanto Paulo pregava a palavra, o Espírito do Senhor abre o coração de Lídia. Ela recebe a palavra. Olha que coisa linda. O Espírito Santo fechou a porta de lugares, mas abriu o coração daquela mulher, e depois abriu o coração da sua família. Não entendi, pastor, eu repito. O Espírito Santo fechou a porta do lugar, mas abriu a porta do coração da mulher, como da sua família. Não entendi, pastor, eu te explico. Quando o Espírito Santo trabalha em nós, através de nós e apesar de nós, a gente consegue entender que mais importante do que Deus abrir porta em lugares, é Deus abrir o coração de gente, é Deus nos dar pessoas. Haverá momentos que eu vou perder lugares,
mas eu não posso perder gente. Deus, o Espírito de Deus pode te fazer perder portas, fechar porta, te fazer perder lugares, pontos geográficos que você até desejou chegar, mas pessoas, através do seu ministério, através da sua chamada, Ele vai abrir a porta. Ele abre a porta do coração de Lídia, Ele abre a porta do coração do carcereiro, Ele abre a porta no cárcere, Ele abre a porta do coração da família do carcereiro. Ali se estabelece a igreja de Deus em Filipos. Tome posse dessa palavra. Mais importante do que conquistar espaços geográficos é conquistar o coração de pessoas. Tem gente perdendo gente por causa de portas, por causa de coisas, por causa de lugares. E quem é cheio do Espírito Santo valoriza gente. Irmão, valorize gente, pessoas, independente dos defeitos. Se o Espírito te enche, se o Espírito te direciona, você vai ganhar gente, vai formar gente e vai ser o imitador de Cristo, porque Ele veio como gente, andou entre as gentes, morreu pela gente, subiu como gente e vai voltar para arrebatar a gente. Então, quanto mais cheio de Deus, eu mais valorizo pessoas. Nem que para isso Deus me faça perder lugares, nem que para isso Deus feche minha agenda, nem que para isso a gente seja forçado a ficar postando agenda aberta, agenda aberta, agenda aberta, porque Deus vai fechando algumas portas. Mas enquanto não tiver agenda, porta aberta para você subir na tribuna, fecha a porta do quarto, entendeu? Aí, em vez de postar agenda aberta, posta assim, porta fechada, estou orando, estou estudando, estou aqui com a minha esposa, estou aqui com os meus filhos. Você não pode abrir portas, ganhar lugares e perder aquela pessoa que está do seu lado, porque onde houver gente e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, que também é gente, aquela pessoa diante do crente é um campo missionário. Ali está a sua missão. Então, eu caminhei com vocês aqui, e já encerro, que o Espírito Santo veio dando ordens e foi sendo obedecido pela igreja. O Espírito Santo veio conduzindo e a igreja foi se submetendo. Na criação, o Espírito preparava a terra no meio das águas para receber o haja de Deus. Então Deus dizia, haja, porque Deus disse, né? Haja, e ageu. Nada a ver, né? Deus dizia, haja, e assim havia, assim acontecia. O Espírito gera capacitação para a obediência. Repito, o Espírito gera capacitação para a obediência. A terra onde teve o trabalhar do Espírito para receber o haja de Deus, a natureza, a criação, sempre teve facilidade de obedecer. Eu acho interessante Gênesis 6:20, os bichinhos tudo vindo para a arca, e os homens falando para Noé, tu é bestalhado, tu é doido, negócio de chuva, negócio de arca, e os bichinhos indo para a arca obedecendo. Então, aqueles que chamavam Noé de abestalhado eram mais burros do que os próprios bichos, porque os bichinhos tudo indo lá para a arca, obedecendo o momento, obedecendo o tempo do juízo. Em Números 22:32, irmão, um profeta não conseguiu discernir o propósito do anjo, a jumenta percebeu e temeu. 1 Reis 17, retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde lá, porque eu já ordenei os corvos para que ali te sustente. Jonas, vai pregar, profeta, vai anunciar minha mensagem, profeta. E o profeta desobedece. Aí Deus diz assim, vento, sopra aí, mar, balança esse navio agora, joga ele. Peixe grande, não é baleia não, tá, irmão? Peixe grande, abre a boca, uau. Vomita ele, eco. Bichinho, come a boboreira.
Então, a natureza, a criação, vai obedecendo às ordens de Deus. Jesus está no barco, a tempestade assola. Aí Jesus levanta e diz: vento, eu te repreendo, mar, se acalme. Irmão, tu já tentou montar num jumentinho que ninguém nunca montou? Eu sou baiano, meu pai me colocou no jumentinho que ninguém nunca montou. Imagine, se com 30 eu sou desse tamanho, imagine eu com 10, 12. Voei longe. Nunca mais eu monto na praga daquela. Só que Jesus disse: vão, vai ter um jumentinho preso, traz para mim, eu vou montar. E quando Jesus tomou posse do bicho 0 quilômetro, baixou a orelha, porque quem está ali é o Criador. Eu não entendi, pastor. A criação obedece o Criador. Você nasceu de novo, se diz cheio do Espírito, mas qualquer vento de falsas doutrinas está te levando. O Espírito nunca te conduzirá a pecar contra Deus. O Espírito nunca te conduzirá a mentir, a prostituir, a ser desleal. Se você é cheio do Espírito Santo, você honra seus pais, você obedece seus pais. Se você é cheio do Espírito Santo, você obedece a liderança estabelecida por Deus. Sem obediência, ninguém tem o poder do Espírito Santo na sua vida. Olha o que diz Atos dos Apóstolos: o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Capítulo 5, versículo 32. O Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, mártires. Vocês precisarão crer tanto na minha verdade, ao ponto de abrir mão da própria vida por causa dessa verdade. Fiquem em Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus foi desprezado. Em Jerusalém, Jesus foi ferido. Em Jerusalém, os discípulos se sentiam ameaçados. E Jesus disse: lá em Jerusalém, vocês vão começar pregando. Lá em Jerusalém, vocês vão começar anunciando o meu evangelho. Mas Senhor, Jerusalém nos feriu. Quem é cheio do Espírito Santo sara a terra que te feriu. Mas Senhor, Jerusalém nos desprezou. É lá que vocês vão começar. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Capítulo 1, Jerusalém, obedeceram, foram orar em Jerusalém. Capítulo 2, Jerusalém. Capítulo 3, Jerusalém. Capítulo 4, Jerusalém. Capítulo 5, Jerusalém. Capítulo 6, Jerusalém. Capítulo 7, Jerusalém. Já estavam cheios do Espírito e tudo parado em Jerusalém. Aí Jesus disse: não vai não, eu faço ir. Coloca o capítulo 8, versículo 1, por favor. 8, 5 mais 3. Capítulo 8. Desviou? Capítulo 8, Atos, Bíblia. Deixa comigo então. Arrebatado não foi o irmão que fica aí. Virou crente. Então, do capítulo 1 ao 7, vamos ficar aqui no conforto de Jerusalém. Aí Jesus disse: vai não? Vai obedecer não? Eu dou um jeito. Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da... Uau! Que bonitinho! Porque Jesus disse: Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Eles estavam com dificuldade de obedecer. Vem a perseguição: bora para Samaria, bora vazar.
Bora. E nós? Para a Judéia. E os mais medrosos? Confins da terra. Mas obedeceram. Sabe por quê? Deus prefere te ferir do que te perder. Deus vai pegar você, Deus vai atrás de tu. Por quê? Porque você se entregou, você é serva, você é servo. Ele vai dar ordem, Ele vai te conduzir, mesmo que isso te fira. Mas Ele te ensinará o valor da obediência. Fique em pé comigo. Fique em pé comigo. Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma, se o Senhor sair. Consolador, mora em mim. Perdoa meu coração. Das vezes que errei, mas não. Cadê o menino que toca? Eu não cantei desafinado. Tu que não pegou a nota. Dom. Consolador, não sai daqui. Cante isso, igreja. Consolador, mora em mim. Sinto vazio. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Deus. Perdoa nossas palavras mentirosas, torpes. Perdoa nossa quebra de princípio, perdoa. Abaixa a tua cabeça comigo. O Espírito Santo não desiste de nós. Ainda que você desista de ser filho, Ele não desiste de ser pai. Calma. A santificação é um processo. E a cada dia que passa, o Espírito Santo está trabalhando em nós. Até aquele dia Ele está completando a sua obra em nós. Mas nesta noite o Senhor está te dando poder para vencer a si mesmo, a carne, o mundo e o diabo. Você não vai cair. O Espírito Santo te sustenta. Se você caiu, o Espírito Santo tem poder para te levantar. Ezequiel disse: o Espírito entrou em mim e me levantou.
Receba dons da parte de Deus nessa noite. Receba graça, produza o fruto do Espírito. Atos dos Apóstolos apresenta o Espírito Santo dando um poder missionário. Nas cartas, Paulo apresenta o Espírito Santo operando a santificação. Aleluia, os registros do Evangelho apresentam o Espírito Santo operando a salvação. Isso é a plenitude do Espírito. Salvo pelo Espírito, capacitado pelo Espírito, santificado pelo Espírito. Perdoa o meu coração, meu Deus. Mas não é fácil. Glória a Deus. O Espírito Santo está gerando arrependimento agora. O Espírito Santo está convencendo vidas aqui agora. Não precisa cantar. O Espírito Santo está tocando onde ninguém toca agora. Pelo poder do Espírito Santo, essa fraqueza vai receber o poder de Deus. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pelo poder do Espírito Santo agora, Ele te faz entender que você é filha. Você é filho. Reflita o caráter do Pai. Você tem privilégio, mas também tem responsabilidades. Onde você chega, você é representante do reino. Jesus já te perdoou. Jesus já te levantou. Jesus já decretou os dons espirituais. Exerça-os. Ore pelos enfermos. Pregue a palavra. Adore. 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 Atos 2, o som da voz se ouviu. E em outras línguas eles falavam das grandezas de Deus, e as nações entendiam. Eles estão falando das grandezas de Deus. Atos 3, o coxo saltava e glorificava a Deus. Onde a igreja chegava, o nome do Senhor era glorificado. Atos 16, Paulo e Silas cantavam hinos de louvores a Deus e oravam. Atos 17, Paulo deixou claro que o discurso dos homens não impediria a verdade do Evangelho de se desenvolver. Atos dos Apóstolos coloca a igreja nessa dimensão de sensibilidade e glorificação ao nome do Senhor. Eu quero saber se alguém aqui que está afastado do Evangelho, alguém que nunca confessou Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, eu gostaria de orar por você. Você que se afastou do Evangelho, você naufragou na fé, eu gostaria de orar por você aqui na frente. Toda a igreja vai orar por você. Se tiver alguém, é costume meu, é costume nosso, eu quero orar por você. A igreja ora e Jesus renova. A igreja ora e Jesus restaura. O Espírito Santo
está em nós e age em nosso meio, convencendo o homem, humilhando a gente, para que reconheçamos a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Você se conhece. Deixa a gente orar por você. Deixa a gente orar por você. Saia do seu lugar, deixa a gente orar por você. Aleluia. O Espírito Santo dá poder ao homem para se humilhar diante de Deus, para obedecer o Evangelho. Retorna para papai. Retorna para papai. Papai te recebe. Papai te recebe. Faz a obra, Espírito Santo. É o Espírito Santo que prostra o homem. É o Espírito Santo que molda o homem. É o Espírito Santo que muda o homem. Ele não desiste de você. Ele se importa. Ele compreende o seu caminhar. Ele não desiste. Sua fraqueza não é maior do que a promessa que Deus tem para a sua vida. O pecado derruba, o Espírito Santo levanta. Se tu me ama, a Deus e não. Aí dentro você sabe, eu preciso me prostrar. Eu quero que a igreja ore por mim. Eu preciso confessá-lo como meu Senhor. Eu preciso reconhecê-lo como meu Deus. O pecado ainda me domina, mas eu quero ser cheio do Espírito, porque te amaste, ó minha. Lembra que você cantava isso? Onde foi? Foi na cruz. O Espírito é derramado porque o sangue foi derramado. Sem Getsemane não há Calvário, sem Calvário não há Pentecoste. Foi ali
Canta, crente, para de graça. Se nas estrelas, tudo que Deus te prometeu está de pé. Sua palavra não falha. De novo, de Deus muito firmes são as promessas. Você caiu, mas a palavra está de pé. Ela não está presa, ela não falha. O salmista disse: minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu sinto a presença de Deus nesta casa. Glória seja dada ao precioso nome de Jesus. Salmo 119, eu o leio como se eu fosse dar um título: o servo da palavra. É um jovem que se expressa nesse salmo. E ele fala da palavra, da palavra, da palavra. E olha como ele termina o Salmo 119. Ando errante, como ovelha desgarrada. Procura teu servo, pois eu não me esqueço dos teus mandamentos. Me acha, Deus. Hoje Deus achou essas pessoas. Abraça eles. Isso. Diga: você é de Deus. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Obrigado, gente. Eu agradeço. Pastor Felipe, obrigado, pastor. Você é bonitão, grandão. Todo mundo perto de mim é grande. Os Felipe aqui é tudo grande. Obrigado, pode subir. Obrigado. Glória a Deus, e pode aplaudir mais forte ao Senhor. Queridos, eu quero que você sente mais um minutinho. Agora é a cereja do bolo. É o momento que a gente vai entrar nessa arena aqui. O bicho vai pegar, irmão. Eu quero chamar aqui, para estar aqui nessa tribuna, o nosso pastor Felipe Câmara, para subir aqui. Cadê a bateria? Dormiu, irmão? Tá vivo? Quero chamar o pastor Felipe Fontes para estar aqui também. Eu quero chamar a Joyce também para estar aqui representando a mulherada. Quero chamar o Elton também para subir aqui. Os microfones deles estão preparados já? Isso. E os nossos apresentadores aqui, é um talk show agora diferente, tá, irmão? Vocês só ouviram, agora vocês vão perguntar também, tá? Mas ó, vamos ter pena deles, tá, gente? Vamos na manha, tá? E apresentar a nossa Tata Werneck paraense, nossa Thalitinha, apresentadora, e o Dilson Neto vão estar caminhando todo o processo aqui. Fiquem à vontade. Gente, mais uma vez a paz do Senhor. É uma grande honra estar aqui com cada participante dessa pequena mesa redonda. E sou muito grato a Deus por isso.
vamos estar tratando sobre alguns assuntos que são importantes, dado que nossa proposta da Escola de Servos esse ano é Cosmovisão Cristã. E já de imediato eu quero puxar aqui do nosso hall de assuntos um tema que é importante e que tem repercutido muito na nossa contemporaneidade. É o tema do feminismo. É algo que é de profunda importância e relevância. E temos hoje uma representante mulher aqui na mesa redonda, a irmã Joyce. Irmã Joyce, apresente-se aí rapidinho para a igreja. Boa noite a todos. Gostaria de reiterar, na verdade, a minha satisfação de estar aqui. É realmente muito bom estar aqui com todos os irmãos. Meu nome é Joyce, eu sou formada em Ciências Sociais, com ênfase em Antropologia. Sou mestrada na área de Sociologia e Antropologia. Então, é uma área que trabalha muito com essas questões e acabo que eu li um pouco a respeito e acho que tenho também um pouquinho a contribuir. Certo. Irmã Joyce, além de ser acadêmica, é serva de Deus e com certeza influencia na academia com a cosmovisão cristã. Nós nunca podemos divorciar o que fazemos no dia a dia, na universidade, no trabalho, com aquilo que nós entendemos por ser cosmovisão cristã. Bem, irmãos, o feminismo, eu quero aqui trazer um pequeno texto e perguntar para a irmã Joyce o que é que ela pensa sobre ele. É um textinho bem pequeno e de imediato pedir para ela introduzir o que é o feminismo e por que essa conversa sobre esse tema é relevante para nós que somos servos de Jesus. O texto diz o seguinte, sobre o feminismo: como movimento, o feminismo surgiu porque pecados foram cometidos contra as mulheres. Penso que esse é um argumento justo, mas o feminismo também surgiu porque as mulheres pecaram em resposta. Este é um problema humano clássico. Pecadores tendem a pecar em resposta a pecados cometidos contra eles. Isso foi escrito por Carolyn McCulley no livro Feminilidade Radical, página 48 da editora Fiel. O que você pensa sobre isso, Joyce? Introduza rapidamente aqui o que é o feminismo e por que é relevante nós começarmos sobre isso em relação à cosmovisão cristã. Ok, acho interessante a gente começar falando do movimento feminista, como uma agenda não só acadêmica, científica, mas também como uma agenda política. Elas nunca foram distantes uma da outra, muito pelo contrário, sempre conversaram juntas. Hoje em dia a gente tem um movimento feminista extremamente atuante na nossa sociedade, mas também queria mostrar, de alguma forma, que em momentos históricos distintos, esse movimento teve características e demandas diferentes. Então, eu falaria primeiramente de 3 ondas feministas, que a gente convenciona chamar na academia, são as características dela. Primeira onda feminista, mais ou menos nos anos 20, 30, localizada ali no eixo europeu, principalmente na Inglaterra. Então você tem um grupo de mulheres majoritariamente brancas de classe média e requerendo então direito ao voto, requerendo direito ao estudo, educação de ensino superior e também requerendo que os imóveis que antes não poderiam ser registrados nos seus nomes pudessem ser colocados como patrimônio delas, Então, basicamente, a gente tem ali aquele movimento com essas demandas, além de algumas outras, mas essas foram as principais. Já a segunda onda feminista, a gente localiza mais ou menos nos anos 60, 70 em diante, e ela já vem com uma problematização bem distinta da onda anterior. Ela já vem problematizando o papel do feminino, o papel da mulher, como ela é encarada enquanto mãe, enquanto dona de casa ou enquanto cidadã, quais são os seus direitos, e entender por que ela não pode ocupar espaços distintos dentro da sociedade, A partir disso, a gente tem algumas obras publicadas que exerceram grande influência. Uma delas é a da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo. A gente tem também Dominação Masculina, de Pierre Bourdieu. E, inclusive, a gente tem a problematização
desses próprios conceitos dentro do movimento feminista. O que é dominação masculina, se ela realmente acontece de uma forma universal, que era propagado, né, na verdade. Em termos gerais, a ideia da dominação masculina é de que em todas as sociedades, em todos os tempos, haveria um sexo predominante politicamente e com autoridade superior, e esse sexo é o sexo masculino, que por conta disso a mulher teve que se sujeitar seus desejos, seus sonhos, suas ambições, as ambições desse outro sexo. Então a gente tem mais ou menos nessa segunda onda essas problematizações. Ainda por aí a gente tem mais ou menos em 1974, 75, já o surgimento de um conceito diferenciado, que é o principal conceito da terceira onda feminista, que é o conceito de gênero, na verdade, né? Então a gente vai ter no cenário atual, no cenário político acadêmico, já essa influência do conceito de gênero, que desloca o eixo da diferença do biológico, do aparato biológico. Você só pode ter dois sexos, né? O feminino, o masculino, o homem e a mulher, na verdade. E gênero, na verdade, você já pode deslocar do aparato biológico. Você já tem a introdução a uma percepção do gênero segundo alguma inclinação dos seus desejos. Então, você pode ser homem e estar inclinado a gostar de homens, né? Interessado sexualmente por homens ou por outro tipo de, sei lá, interações, né, possíveis dentro do âmbito do gênero, e ao mesmo tempo isso acontece com a mulher. Então, a obra da Rubin, que é mais ou menos 74, 75, já tem uma grande influência na onda da terceira onda feminista, que é na década de 90 e que vem também acompanhado das obras da Judith Butler. Então, fazendo essa diferença assim a níveis gerais, em termos da pergunta, sim, eu como mulher cristã, né, e também vejo que de uma forma geral os homens também, à luz da Bíblia, conseguem entender que historicamente, em algumas situações, algumas culturas, você tem alguns pecados cometidos contra as mulheres. Na minha percepção, o problema do movimento feminista não é tanto identificar os problemas. Alguns problemas identificados são realmente alvo de mudança. O problema é a resposta que você dá a esses problemas, né? Como eles devem ser respondidos à luz da palavra de Deus. Como nós devemos enxergar a mulher, o homem e o papel que eles exercem na sociedade à luz da palavra de Deus. Amém. Obrigada, Joyce. Continuando esse debate que nós temos aqui, eu vou direcionar esse tema para o pastor Felipe. E o tema, que é um dos temas que a gente mais... Pastor Felipe Câmara. Passou perto do pastor Felipe Fontes. É um dos temas que a gente mais discute também na escola de servos, aí pelas nossas congregações, e é o tema da homossexualidade. Um tema bem complexo, mas a gente está aqui para discutir e à luz da palavra de Deus sobre os assuntos. Então, eu queria lhe perguntar se a igreja hoje, qual é o papel da igreja hoje diante dos homossexuais, das pessoas que querem converter e se convertem a Cristo e querem frequentar uma igreja. Bom, Oi. Essa questão não é uma questão nova. Há muitos anos a gente já lidar com isso como igreja, e o próprio apóstolo Paulo também, na sua época, teve que lidar com esse problema. Quando ele escreveu para a igreja, naquela época a igreja tinha 60, 70 anos. Hoje nós lidamos com esse problema 2000 anos depois. A mesma problemática, ela revisita a igreja, e o papel da igreja é ser igreja. O papel da igreja é cumprir a sua missão de restaurar pessoas. A igreja ela sempre tem que estar pronta a abraçar
a receber qualquer tipo de pessoas, isso não quer dizer que nós vamos concordar com tudo aquilo que é trazido, com tudo aquilo que vem. Para mim, a grande questão disso é como nós estamos como igreja para receber essas pessoas. Eu, há pouco tempo atrás, vi uma frase de Hernandes Dias Lopes, que ele diz que um bom sermão, ele tem que ser pregado pelo menos 3 vezes para ele ficar bom. A gente, às vezes, ministra na igreja e acha que aquela única ministração, ela cumpriu o seu efeito, mas ele fala que a gente tem que ir melhorando aquele sermão para ele cumprir o seu propósito. Ao longo desses 2000 anos, essa problemática, ela está se refinando. E cada vez que ela bate na igreja, ela bate com mais força. E o problema não é ela chegar com mais força, é ela encontrar uma igreja com grau de espiritualidade menor. É aí que está o problema. Eu acho que a igreja ela tem que ter as portas abertas para receber a todos, para abraçar a todos, mas entrando nesse ambiente, eu creio que a transformação ela é necessária. E o Espírito Santo é poderoso para operar essa transformação. E nós, como igreja, temos agora que lidar, e não só lidar de púlpito, atenção para isso. A gente acha que é papel do pastor da igreja, do púlpito de domingo à noite, resolver todos os problemas e dar todas as respostas. A igreja ela é um organismo vivo, onde todos nós fazemos parte desse corpo. O Felipe falou disso hoje. Então a igreja ela tem que ser mais rápida, não só o pastor, mas a igreja toda, em aconselhar, em abraçar, em confrontar quando for necessário essas pessoas, e assim a gente vai cumprindo a nossa missão de forma mais homogênea. Então nós recebemos o pecador, mas nós repreendemos o pecado. Nós abraçamos as pessoas, mas nós confrontamos aquilo que vai contra a palavra de Deus. Novamente, a preocupação não é o pecado. Há 2000 anos isso está aí, lutando, confrontando a igreja, como nós recebemos e qual o nível de espiritualidade a igreja tem para poder tratar e confrontar esse tipo de comportamento. John Stott escreve um livro chamado Crer Também é Pensar. Eu acredito, irmãos, que se nós não debatermos e conversarmos esses temas, as pessoas lá de fora conversarão e debaterão, e nós ficaremos para trás no debate, e nós ficaremos para trás, porque fomos covardes de conversarmos, de debatermos e de falarmos sobre assuntos que são relevantes, que são assuntos que também emergem da palavra de Deus. Toda a nossa conceituação de ser cristão, ela emana da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai justificar tudo que nós fazemos. Se tudo que nós fazemos não tiver justificativa na palavra de Deus, então tudo que fazemos é vão. Assim sendo, eu quero aqui pedir aos irmãos que fiquem mais um pouquinho para nós não vamos demorar. Estamos falando de temas que são importantes, porque lembre-se que o ID de Jesus, de ir de pregar o evangelho, de anunciar o reino, é um ID que compete a mim e a você. A questão é, será se o ID que eu tenho feito e que você tem feito, tem correspondido com o ID das Escrituras? É a pergunta que eu faço a você, porque se você não prega o evangelho que corresponde com as Escrituras, você vai ver com Deus das Escrituras. Então convidamos sempre, a Escola de Servos sempre uma exortação para as pessoas pensarem biblicamente sobre todos os temas que são relevantes para a fé. Assim sendo, temos aqui o terceiro e penúltimo tema, que é o tema do secularismo, que inclusive bate nesse ponto. O secularismo trata de algo, por exemplo, dentro do secularismo chamado dualismo, que é a ideia da igreja ser dividida como se aqui dentro formassem aquilo que é sacro, e aqui dentro está as coisas que estão sob o senhorio de Jesus, e lá fora não. Pegam textos como, o mundo jaz do maligno, então as atividades que estão lá fora não interessam. Como o pastor Felipe aqui estava ministrando, nós somos crentes apenas do domingo, aqui da igreja, mas quando chega lá fora, parece que nós já não interagimos mais com a nossa fé, com a nossa cosmovisão. Então a nossa fé deve ser o quê? Abrangente. Devemos falar sobre todos os aspectos e pronunciar o senhorio de Cristo sobre todos os aspectos da sociedade. Assim sendo, eu pergunto ao nosso irmão Elden, e o irmão Elden pode fazer uma pequena apresentação dele mesmo. Pergunto ao irmão Elden, sobre essa questão do dualismo, você que é um professor universitário, você que é cristão, você que serve a Jesus, eu pergunto quais são as problemáticas, ao seu ver, de nós não entendermos o senhorio de Cristo em todas as esferas da sociedade. Obrigado, Dilson.
Boa noite, né? Meu nome é Elvin, sou graduado em Direito, fiz mestrado em Direito, também faço doutorado em Direito e sou professor universitário. Né? Eu acho que o termo secularismo, ele toca totalmente na mensagem que o pastor Felipe trouxe agora no início da tarde, né? Qual é a mentalidade que nós temos na prática, no nosso cotidiano, que expressa essa mentalidade secularista? É uma mentalidade baseada numa divisão entre alma e corpo, ou uma divisão entre dois reinos. Eu tenho o reino de Deus e eu tenho este reino. Qual essa é uma realidade prática. A gente vive, a maioria de nós vive debaixo dessa mentalidade secularista, de que Cristo me salvou, mas salvou a minha alma, mas o meu corpo não. Meu corpo ele está aqui transitoriamente preso nesse mundo. E qual é o meu papel? É aguentar, esperar um tempinho, 80, 90 anos e ir para o reino para o qual Ele me chamou. Como se esse mundo aqui, essa criação, ela não tivesse nenhuma relação com o reino de Deus. Ou seja, eu sou crente nessa minha esfera espiritual, mas a minha esfera temporal, a esfera deste século, né, foi a expressão que o pastor Felipe usou, dentro das Escrituras, este século vai perecer. Então, já que tudo vai perecer, então eu não tenho nenhuma tarefa, nenhuma responsabilidade sobre o que vai acontecer aqui. Então, qual é a implicação prática disso no nosso dia a dia, né? É que nós vivemos segundo os paradigmas deste século. Então, eu sou um cristão universitário e dentro da universidade eu continuo reproduzindo ideias anticristãs. Eu sou um pai cristão, mas como pai não existe nenhuma diferença entre como eu ajo e como um pai não cristão age. Por quê? Porque isso é uma tarefa desse século, isso é uma tarefa desse mundo. Cristo não me salvou nisso, então não existe nenhuma implicação sobre isso. Só que não é essa a verdade. Eu digo assim, de forma bem clara, a gente ora, quando a gente ora o Pai Nosso, venha o teu reino. O que significa isso? Que o reino de Deus é um reino real neste tempo. A gente chama isso de um paradoxo do já e do ainda não. Já há o reino de Deus neste tempo. O reino de Deus se manifesta por meio da sua igreja em todas as áreas. Você como pai, mãe, esposo, esposa, você como universitário, empregado, patrão, você expressa esse reino de Deus. Embora ainda não plenamente, porque o reino de Deus ainda vai chegar. Então, acho que esse é o cuidado principal. É a gente perceber que o reino de Deus ele já é real de alguma forma e que isso tem consequências. Muito bem. Pastor Felipe Fontes, para nós encerrarmos essa noite com chave de ouro, o senhor poderia complementar aqui a resposta do nosso amado irmão, doutor Elden? Primeiro eu quero agradecer pelas 3 aulas, né, que nós acabamos de ter aqui, que foram muito significativas. Eu acho que quem permaneceu aproveitou para aprender bastante com essas pessoas bem capacitadas que Deus colocou para discutir esses assuntos aqui. Depois, dizer que uma perspectiva dualista da existência não se adequa a uma visão de mundo cristã. Aliás, cosmovisão tem esse significado, não é? Visão de mundo. O que é uma cosmovisão? É um conjunto de crenças básicas que dirigem a maneira como nós pensamos e reagimos à realidade. Todos nós temos uma espécie de lente. Eu não gosto muito da imagem da lente, porque a lente parece que é uma coisa que você pode pôr e tirar a hora que você quiser. Na verdade, a sua cosmovisão é o seu próprio olho, porque é o conjunto de crenças que você tem, internalizadas e com os quais você se compromete, que determina a maneira como você vai enxergar a realidade. E se você é um cristão, os estudiosos têm definido a cosmovisão cristã como a crença em 3 verdades fundamentais. Alguns falam em 4. Na verdade, eles articulam isso narrativamente como uma grande história, formada por 4 movimentos ou 3 movimentos, depende do estudioso, que seria criação, queda e redenção. Alguns colocam consumação
como o quarto elemento aí. Basicamente essa é a história da Bíblia. Se você for pensar, o que é a Bíblia? Qual a história da Bíblia? É a história de como Deus criou um mundo, de como a gente estragou o mundo que Ele criou e de como Ele está consertando o mundo que Ele criou e a gente estragou. Essa é a história da Bíblia: criação, queda e redenção. E ver o mundo como um cristão é ver o mundo a partir dessa grande história, ou a partir dessa visão de mundo. O que a cosmovisão cristã diz sobre a realidade é que Deus é o criador dela. Ou seja, Deus não é o criador só da vida espiritual. Deus é o criador de todas as coisas. Então não existe nada na realidade com a qual Deus não esteja envolvido. Se você disser, não, tem alguma parte do mundo com a qual Deus não está envolvido, você está dizendo que Deus não tem controle absoluto sobre todas as coisas. Então, o polo criação da cosmovisão cristã te obriga a dizer, tudo tem a ver com Deus. Aliás, Davi diz no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Da mesma forma, a queda tem a ver com tudo. Quando o pecado entrou, desgraçou tudo. E é isso mesmo, desgraçou, acabou com a graça. O pecado fez isso, afetou tudo. E olha como é perigoso. Quando a gente estabelece um dualismo, a gente acha que porque só o fato de estar na igreja garante que a gente esteja livre do pecado. Será? Será? O pecado foi algo tão danoso que ele afetou a vida fora da igreja, mas ele afetou a vida dentro da igreja também. Claro, tem coisa muito bonita na igreja porque Deus está trabalhando nela, mas nesse mundo mal tem coisa muito feia na igreja ainda. Tem coisa feia. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo que está marcado pelo pecado. Mas qual é a promessa da Bíblia? A promessa da Bíblia é que nós vamos sair daqui para morar no céu com Deus, é isso? Todas as vezes que a Bíblia fala da eternidade, a expressão que a Bíblia usa é novos céus e nova terra. Céu é uma expressão que a Bíblia usa para um estado intermediário, o lugar onde estão os crentes que morreram em Cristo e estão aguardando a ressurreição. Mas e depois da ressurreição, o que João viu? João viu uma cidade que descia do céu ataviada como noiva para o Cordeiro. Ou seja, a obra redentora de Jesus Cristo não visa restaurar as nossas almas penadas para o céu da novela A Viagem da Globo. A obra de Jesus Cristo visa uma nova ordem de coisas, uma nova cultura, uma nova política, uma nova arte, uma nova economia, uma nova educação, um novo tudo. É o retorno ao projeto original de Deus. O cristão é o cara que está aí, entendendo essas coisas e precisa vivenciar cada uma dessas esferas, compreendendo essa grande história que Deus está realizando na história da humanidade. Então não combina com uma visão cristã essa ideia de essa parte da minha vida tem a ver com Deus, essa outra parte não tem não. Na verdade, se você está querendo reservar um lugar para você mandar na sua vida, para você ser o Senhor, tira o cavalo da chuva. Ou Deus manda em tudo, ou Ele não manda em nada. Interessante. Essa palavra que o Felipe usou, 2 Coríntios 5,17, está escrito: aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, o novo é o novo de tudo. Então, isso é importante. O Felipe usou uma figura de linguagem interessante. A gente acha que é ser um pai e agora adicionou a ser pai a fé cristã. E não é só isso. Ser universitário e adicionou ser agora um universitário que vai para a igreja. Na verdade, quem recebe a Cristo agora é um novo pai, tem uma nova visão. Quem recebe a Cristo agora é um novo universitário e esse é o caminho mais apropriado. Extraordinário. Aplausos a essa equipe bonita e abençoada que Deus nos trouxe aqui nessa noite.
Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos vocês. Deus abençoe poderosamente. Obrigado, gente. Eu quero agradecer todo o carinho, o meu pastor, por nos permitir sonhar dessa forma, gente. E esse é um pastor que sonha com a gente traz uma ideia e coloca 20 e diz: pode fazer. E eu quero que você aplauda bem forte a vida do pastor Felipe, porque nos ajudou em todo esse processo aqui. Obrigado, pastor. Nós vamos finalizar. Eu quero convidar você a ficar em pé, por favor. Quero falar também com muito carinho, pastor Marcelo, meu amigo, pastor Andresa. Uma honra recebê-los aqui nessa noite. Vocês são referências, sabem disso. Muito obrigado por ter vindo a esse lugar. Olha, a gente tem sorteio de uma bolsa de estudo. É uma? Cadê a? São 4 bolsas, 5 bolsas e 2 bíblias de estudo, tá? Então eu vou finalizar aqui da bênção apostólica, e aí você fica só para receber essa bolsa de estudo. Quem quer? Então vamos ver aí, né? Mas deixa eu agradecer a Faculdade Estácio, a Armazém da 25, a loja CPAD, a Bênção Livros, Comunicação Visual, Livraria Bíblica do meu amigo pastor Fernando Angelim. É só ele atrás, ó. Pastor, obrigado, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Tem livro do pastor Eliseu aqui embaixo, tem camisa da Missão com Jovem também aqui embaixo, tá certo? Não saia sem antes dar uma passadinha ali com a gente. Pastor Marcelo, por favor, ore pela gente aqui, para a gente finalizar. Não sai ainda não. Para encerrar com uma oração. Levante uma das suas mãos, paz do Senhor a todos. Senhor, nós estamos maravilhados com a tarde de hoje, por tudo que o Senhor tem feito em Belém do Pará. Cremos, Pai, que a Escola Servos na tarde de hoje, tarde e noite, foi um divisor de águas, Senhor, na história de muitos que estão aqui. Pedimos, Pai, que novos céus espirituais sejam estabelecidos sobre a nossa cabeça, sobre esta cidade, sobre este estado. Cremos, Pai, que uma contagem regressiva já começou para que Belém seja sacudido com o poder do Evangelho, para que a Tua presença, Senhor, seja impregnada em cada ambiente desta sociedade. Senhor, faz arder aquilo que nós ouvimos hoje à tarde nos nossos corações. A palavra foi liberada e que o Teu Espírito, Senhor, tenha total e plena liberdade de agir por intermédio da igreja nesses dias. Nós louvamos o Teu nome por tudo aquilo que nós ouvimos e recebemos nessa tarde, e que ao Teu nome, Senhor, seja toda a honra, toda a glória